Bom dia, prezados telespectadores da TV Candidez. É com muita alegria que nesse sábado o programa Nova Era, que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, tem o imenso prazer de trazer para vocês mais uma edição do seu programa neste sábado. O programa Nova Era ele é uma coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas de Divinópolis, que, juntamente com a AME, desempenha o papel de produzir e de trazer, através da TV Candidez, os temas espíritas. A luz espírita sobre temas palpitantes. E, sábado passado, nós falávamos sobre o aborto, o direito de viver. Hoje daremos continuidade a esse assunto. Tá? O direito de viver, o direito à vida, o não matar, o não aborto. Nós vimos de que no artigo 121 até o 124, 125, coloca crime, matar, certo? Que o aborto não pode ser provocado. Mas a lei do Código Penal é dúbia, porque lá no artigo 128, certo, do Código Penal brasileiro, não pune-se o aborto praticado por médico, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. O aborto no caso da gravidez, resultado do estupro, e o aborto precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz do seu representante legal. Então, no 128 permite o aborto, certo? No caso em que a vida da mãe corre risco, tudo muito bem. Aí é legal e moral. Mas no caso de estupro, no caso do anencefalia, do anencéfalo, o aborto, então o Código Penal é uma lei dúbia. Quer dizer, duas medidas, dois pesos, duas medidas, não pode ser isso. A lei é o equilíbrio, é o princípio da equidade. Então veja bem que a lei parte do princípio da equidade, ela não pode ser dúbia. Ao mesmo instante que o Estado tem o dever de proteger a vida, no artigo 226, ele em outro momento permite matar um ser vivo, o aborto ou em caso o estupro, de anencefalia. Que lei dúbia, hein? É esse nosso Código Penal, que se o Estado, no artigo 226, tem o dever de proteger a vida, agora no 128 do Código Penal, ele permite realmente matar. Nossa bibliografia, né, é essas aí. Bom, para narrar para vocês da importância de manter a vida, o direito de viver, eu vou narrar a reencarnação de Segismundo, que está lá no livro Missionários da Luz, do capítulo 13. Para vocês verem que um processo encarnatório não é brincadeira, custa-se muito, é muito complexo a questão da reencarnação. São planejadas num nível superior as encarnações individuais, pela sua interferência nos destinos de uma coletividade. Suas particularidades merecem a atenção de espíritos mais elevados. Tá? Então, André Luiz e Alexandre chegam à casa do Adelino, que é os futuros pais de Segismundo. Ali, Adelino, Raquel, na véspera da ligação do espírito Segismundo com a matéria orgânica. Lá encontraram outros espíritos herculanos, né? O Segismundo, em companhia de espíritos construtores, que iam cooperar na sua formação fetal. O ambiente familiar continuava cercado de afeição. Alexandre examina o quê? Os mapas cromossômicos planejados do Adelino, com a assistência dos espíritos construtores. Porque lá no mundo espiritual, nosso lugar do caso também, tem um centro de planejamento de reencarnações, certo? Existe lá um centro de planejamento das reencarnações. Naquela noite, após a união genésica de Adelino e Raquel, a Alexandre analisa a corrida de quê? Dos espermatozoides em direção ao óvulo, e após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides,
Alexandre, com seu potencial magnético, sintoniza aquele mais apto para a organização do corpo planejado para o Segismundo, o futuro reencarnante. Sob o influxo magnético, construtores espirituais, a forma reduzida do Segismundo, quer dizer, do restringimento, tá? Ajustada ao útero materno, terminando assim a operação inicial da ligação do processo reencarnatório. A genética é determinada pelo elemento espiritual. O espírito reencarnante atrai para o óvulo, que vai ser fecundado, exatamente o espermatozoide com a carga genética necessária para a realização do seu fenômeno de lei de causa e efeito, chamado de karma. O espermatozoide magnetizado, ao dispor de energia adicional sobre os demais, chega primeiro ao alvo, rompe a cutícula e penetra, né, no óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar o seu núcleo e ali fazer a fecundação biológica. Está lá na animação, tá? Lá, ó, a fecundação, circulado lá, né? O único espermatozoide, só um entrou e fecundou o óvulo. Que fenômeno lindo. Agora você chega e mata. Isso, mata o zigoto, porque depois desse óvulo aí, ele vira, quer dizer, 8 células, zigoto. Depois ele vira 64 blastocisto, na onde o espírito entra e encarna. E começa para ele a formação do futuro feto. Meus amigos, o nosso herculano permanecerá, em definitivo, junto a Segismundo, na própria experiência até que ele atinja 7 anos de idade, após o seu renascimento, quer dizer, a reencarnação, ocasião em que o processo reencarnatório estará consolidado somente depois dos 7 anos. Então, ali coloca André Luiz que a consolidação do processo reencarnatório só se dá após os 7 anos de idade do reencarnante. No livro E a Vida Continua, capítulo 11, teríamos sofrido enquanto no plano físico uma dilatada hipnose? Até certo ponto, sim. A passagem pelo claustro materno, o novo nome escolhido pelos familiares, os 7 anos de semi-inconsciência no ambiente fluídico dos pais, a recapitulação da meninice, o retorno à juventude e os problemas da madureza com as responsabilidades e os compromissos consequentes. Estrutura em nós a individualidade eterna, uma personalidade nova para incorporarmos ao nosso patrimônio de experiências. Então, estando ali no período desde o nascimento até 7 anos de idade, é como se fosse um processo de uma hipnose que nós não respondemos muito pelo despertar da nossa consciência, do nosso futuro. É mais ou menos um pouco ainda, né, novo, esse estado de completa, não uma completa inconsciência, mas uma semi-consciência de tudo conosco. A partir dos 7 anos de idade, nós recobramos então o estado de consciência do nosso futuro. Aí começa as responsabilidades de nossos atos. A reencarnação é um meio, A educação divina é o fim. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. Por isso que nós reencarnamos. O direito de viver, todos nós temos o direito de viver. Ninguém tem o direito de atentar à vida do seu semelhante, certo? Nem comprometer a sua integridade física, moral, espiritual. Somos livres, porque Deus é que dá o direito à vida. E Deus respeita as nossas vidas, porque Deus nos ama. Deus gosta de todos nós, nos ama e nos dá o direito à vida. Não somos nós que vamos tirar a vida daquele ser indefeso que não tem braços para poder brigar, para se debater, não tem uma boca, uma garganta formada para gritar por socorro. Mas eu sinto que o maior destruidor da paz hoje é o aborto. Porque é uma guerra contra a criança, um assassinato direto da criança inocente.
assassinato pela própria mãe e pai. E se nós aceitarmos que os pais podem matar até mesmo a sua própria criança, como nós podemos dizer para os outros, as outras pessoas, que não matem uns aos outros pela guerra? Então, Madre Teresa de Calcutá já dizia: deixe ele nascer, dá ele para mim, eu vou criá-los e colocá-los no mundo como homens de bem, como cidadãos. Vê? Então, o mundo que Deus nos deu é o mais do que suficiente para todos, segundo os cientistas e pesquisadores. Existe riqueza mais do que de sobra para todos. E só uma questão de repartir bem, sem egoísmo. Então, tem espaço para tudo, certo? O aborto pode ser combatido mediante o quê? Adoção. Quem não quiser as crianças que vão nascer, que as dê para mim. Não rejeitarei uma só delas. Encontrarei uns pais para elas. Certo? Deixa ela nascer, depois delas para mim, vou criá-los, vou projetá-los no mundo como homens de bem, mas não a mate. Ninguém tem o direito de matar um ser humano que vai nascer, nem o pai, nem a mãe, nem o Estado, nem o médico, ninguém. Nunca, jamais, em nenhum caso, se todo o dinheiro que se gasta para para matar, fosse gasto para fazer com que as pessoas vivessem, todos os seres vivos e todos que vêm ao mundo viveriam muito bem e muito mais felizes. Um país que permite o aborto é um país muito pobre, miserável, porque tem medo de uma criança, e o medo é sempre uma grande pobreza, e muita pobreza. Falava Madre Teresa de Calcutá, a quem nós devemos um respeito enorme pela sua espiritualidade, pela sua grandeza de ser humano, em entender e respeitar a vida do semelhante e lutar pela vida dos seus semelhantes. Percebi que todos aqueles que são a favor do aborto já nasceram. Viu? Todos aqueles que são a favor do aborto já nasceram. E agora quer defender o aborto. Né? No nosso Congresso Nacional se tramitam para mais de 20 projetos-lei para regulamentar o aborto, o direito da mulher. Tudo bem, regulou o direito da mulher, mas a criança tem o seu direito também. Artigo 5 da Constituição, o direito de todo, o direito à vida. Então, essa mesma lei não pode dar à mulher o direito, certo, ao teu corpo. Não pode, ela tem o direito ao corpo, mas não tem o direito de matar o corpo do seu semelhante, do seu próprio filho, certo? Então, o direito ao próprio corpo é um direito que a lei concede, certo? Mas a lei não permite que você infrinja a mesma lei matando. O Código Penal no seu artigo 121, certo? Mas lá no 128 ele permite matar, isso, provocando o aborto, no caso do encéfalo, no caso do estupro, isso. Então, aqui, esse presidente americano coloca, percebi que todos aqueles que são a favor do aborto já nasceram. Porque senão, não teriam nascido, né? Consequências fisiológicas do aborto. Hemorragias graves, perfuração do útero, infecções, esterilidade, traumas psíquicos e mais traumas. As doenças oriundas da prática do aborto, o trauma sofrido e vivido pelos agressores já constitui penalização pelo ato praticado, devendo agora passar pela reparação. Ninguém é penalizado eternamente. As penas são penas, de certa forma, remissíveis, necessitando de auto-perdão. Então, as penas aqui que provocam o aborto, que são coniventes, que concorrem, são penas remissíveis. Nós podemos revertê-la, certo? Nós podemos partir, a partir do perdão, do auto-perdão, trabalhar pela vida,
a valorização da vida. No aborto, embora os agressores não tenham tido a consciência da gravidade do ato consumado, o ato ainda é reparável, podendo os agressores ressarcir com prestação de serviços voltados para o atendimento às crianças em creches, orfanatos, em escolas, como médicos, enfermeiros, protegendo e salvando vidas. Muitas são as maneiras de reconstruir o passado delituoso. Então, a mulher que comete o aborto, o marido que é concorrente e é conivente, certo? Eles podem reparar, não são condenados eternamente, certo? Porque muitas vezes aquilo foi um ato muito pouco pensado, as consequências. Então, é passível sim de poder reparar a atitude de quem cometeu o aborto e de quem foi conivente, no caso o pai, isso. No caso de o médico, isso. Enfim, é muito importante a gente saber de que o aborto, ele é um mal reparável, certo? A partir do momento que se valora a vida. Meus amigos, o assunto é tão vasto, muito grande. E eu quero aqui finalizar com vocês esse programa desse sábado, falando aqui com vocês, certo? Da importância da valorização da vida. A doutrina espírita é uma doutrina plena de um conhecimento que nos traz em tempos modernos um esclarecimento sobre o valor do direito à vida, de mantermos a vida, porque a vida é um dom que Deus nos concedeu. Então, eu dedico a todos vocês essa mensagem final, tá bom? Se amar fosse fácil, eu já vou teria feito, já vou teria praticado. Se amar fosse fácil, não teríamos o lado sombrio que carregamos em nós mesmos. Se amar fosse fácil, não haveria tanta gente amando mal. Se amar fosse fácil, nem tanta gente mal amada. Se amar fosse fácil, não haveria tanta fome, nem tantas guerras que dizimam populações. Se amar fosse fácil, nem gente pelas ruas sem sobrenomes, abandonadas ao relento, à fome, à nudez, à doença. Se amar fosse fácil, não haveria crianças nas ruas sem ter ninguém por elas. Nós teríamos obrigado estas em nosso domicílio. Se amar fosse fácil, não haveria orfanatos que impeliam as crianças. Se amar fosse fácil, certo? Porque as famílias serenas adotariam mais filhos. Em lugar de um cão, adotariam uma criança. Mas hoje, deixam de adotar uma criança para adotar um cãozinho, um cachorro. Meu Deus, que misericórdia, com tanta pobreza, que o animal vale muito mais do que um ser humano. Se valora mais um cãozinho que obedece fielmente o seu dono do que uma criança. Meus amigos, pense bem. Se amar fosse fácil, não haveria esposas e maridos mal amados. E nunca ninguém negaria o que prometeu ao outro no ato da cerimônia do casamento. Não haveria divórcio, nem separações jamais. Se amar fosse fácil, não haveria assaltantes. E as mulheres gestantes não tirariam seu filho pelo aborto, abruptamente. Porque é assim que o aborto funciona. Ele é abruptamente arrancar, esfacelar, expulsar com violência um ser. Não haveria aborto para os ancestrais. Se amar fosse fácil, não haveria tantos desprezos e solidão. Quando julgamos nossos pais, que tornou para nós um estorvo, os julgamos num asilo, na república de idosos.
Se amar fosse fácil, não haveria assassínios, não haveria eutanásia, essa prática nefanda, a eutanásia. Não haveria tantos suicídios como tem sido nos últimos tempos, se nós tivéssemos amor à própria vida. Não haveria tantos infortúnios que há por toda a sociedade. Não haveria tantos flagelos que têm consumido populações se amar fosse fácil, certo? Pensemos. Mas o amor, ele é um sentimento que depende de eu quero ser amado, seguido de um outro espero ser amado, de um outro eu quero amar. Mas a vontade é rebelde. O homem egoísta que maximiza o seu eu. Eu primeiro, segundo os meus, terceiro aos outros, nada. Se amor fosse fácil, por isso o amor, ele é difícil. Mas ele é possível, nos fala a espiritualidade. Jesus Cristo não brincava quando nos concitou a amar. E quando morreu amando, deu a suprema lição de amor à vida. Amor é doação. Amor é dar-se, é dar de si. Amor é libertação. Amor é renúncia. Renúncia a favor do outro, da outra pessoa. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, do item 5. O Espírito de verdade diz: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Então veja, amigos, a importância de amar. Que nós amássemos do verbo amar e não amassássemos do verbo amassar. Aqui vai um conselho da Joana de Ângeles. Depois de tentar todas as soluções deste mundo e não as tiveres, tente o amor, pois o amor, ele é a solução de todos os problemas. Aliás, todos os problemas é a ausência de amor. Que depois desse isolamento social, da pandemia, do Covid-19, haja mais amor entre nós, entre a família, entre a sociedade, entre os povos, as nações. Que depois desse isolamento social, haja mais paz entre as nações, entre os povos, entre os familiares. Que depois desse isolamento social, haja mais fraternidade, começando em casa, na sociedade. Que depois desse isolamento social, haja mais solidariedade com o sofrimento do outro. Que depois desse isolamento social, haja mais união, haja mais resgatar a família, o que nos permitiu que nós reaproximássemos mais das nossas famílias. Que depois desse isolamento entraremos numa regeneração social que já começou. Não se ama por ser fácil. Ama-se porque é preciso. Porque amor é lei. Amor é contingência. O amor é luz. Amor e fé. Fé e ação. E está na mobilização da força do amor. O amor constitui a essência divina do Evangelho de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentou, aí está toda a lei e os profetas. O amor é lei. Deus é amor. Confiemos em Deus, pois nele nós vivemos, nós movemos e nós existimos. Então, meus amigos, o amor é a maior de todas as virtudes que ensina a amar incondicionalmente. Então, amemos a vida, amemos a nós, mas amemos também ao próximo. Desejo a todos vocês, telespectadores da TV Candidez, um feliz sábado, um bom final de semana, repleto de muita paz. E o programa Nova Era
chega ao final dessa edição, desejando a todos vocês e pedindo: valorize a vida. Ou alguém ver o meu rostinho, eu estava num lugar especial que Deus fez para mim, cercado de amor, de calor. Minhas mãos eram tão pequeninas, meus pezinhos inseguros ainda, mas no peito meu coraçãozinho já mostrava que o milagre do nascer, do viver, do existir outra vez acontecer. Eu sou o milagre da vida, milagre da criação. Com Deus sim eu quero crescer, pois Ele que me fez nascer. Eu sou o milagre da vida, milagre da criação. Com Deus sim eu quero crescer, pois Ele quem me fez nascer. As crianças ocupam um lugar muito especial no coração do Pai, pois elas refletem pureza real. Coração do Pai, pois elas refletem pureza real. Mantém a vida, não desperdice a vida. Até o sábado que vem, quando aqui às 9h30 estaremos de volta com o programa Nova Era. Muita paz, muita alegria. Fica com Jesus. Obrigado.